Essa noite eu tive um sonho muito belo. Sonhei que estava no sítio do Pica-Pau Amarelo, numa casa toda branca, entre o ribeirão e o mato. Conheci os personagens das histórias de Lobato, Monteiro Lobato. Essa canção eu te ofereço de todo o coração. Monteiro Lobato, essa canção eu te ofereço de todo o coração. Olá, eu sou Giba Pedrosa e esse é o grupo Girassonhos, que tem Léo Dr. Zic no violão, na voz, nos arranjos, cantorias, e Fernando Boi também nas cantorias, nos efeitos sonoros, nos apetrechos, barulhinhos gostosos de ouvir, que dão uma ambientação musical e sonora para a história, percussão também, ritmos. Fernando Boi. Nós somos o grupo Girassonhos e estamos aqui para girar os sonhos em histórias de Monteiro Lobato, o homem que plantava sonhos, para você ouvir e se deleitar. Nessas épocas em que não podemos ir à biblioteca, a biblioteca vai até você, com histórias de Monteiro Lobato. Preparamos histórias deliciosas, tiradas do livro Assembleia na Mata, por exemplo. Uma história tirada do livro Caçadas de Pedrinho, uma divertida aventura vivida pelos meninos do sítio e pelos bichos do sítio do Pica-Pau e dos arredores. E contamos também a história de como a Emília virou essa boneca que fala sem parar. A pílula falante, porque antes ela era quietinha, depois também, vocês sabem muito bem, né? Não parou mais de falar. Quer saber como ela aprendeu a falar? Ouve a história. E ainda uma deliciosa aventura do Saci Pererê e do tio Barnabé, numa das muitas histórias, um dos causos que o tio Barnabé gostava de contar para o Pedrinho. Então vem com a gente, para a gente ouvir as deliciosas histórias do homem que plantava sonhos, Monteiro Lobato. A Pílula Falante. Era uma linda manhã de férias, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Narizinho havia acabado de tomar o seu lindo café da manhã, conversou bastante com a Dona Benta, com a tia Anastácia, atrapalhou ela na cozinha, brincou um pouquinho, estava cansada de brincar com a Emília dentro da casa, quando resolveu fazer uma das coisas que ela mais gostava: visitar o pomar, que ficava bem pertinho do rio. Ela gostava de ficar ali na beira do rio, pensando nas coisas, pensando na vida, brincando com as folhinhas na margem do rio. Ela pegou a sua fiel, a sua companheira de todas as horas, a boneca Emília, aquela boneca lindinha, espevitadinha, mas que era uma boneca que concordava com tudo que ela falava, mas não falava. Ela pegou aquela boneca, que conversava bastante com a boneca, e a boneca sempre dizendo que sim com a cabeça, né? Narizinha morria de vontade de que a Emília pudesse conversar com ela. E foi pensando nisso que ela foi até a beira do rio. Chegando lá, era um rio tão gostoso. O caminho para o rio já era uma delícia. Porque o pomar era uma coisa exuberante. O pomar tinha aquele cheirinho gostoso de mistura de frutas, cheiro de laranja, misturado com mexerica, aquele cheirinho gostoso da maçã, da pera no pé, a manga então, aquele cheiro delicioso da manga que se esparrama pelo chão. E bem na beira do rio tinha umas amoras e jabuticabas, que é uma coisa deliciosa. Aí a Narizinha ficou ali sentadinha na beira do rio, com a boneca no colo, conversando com a boneca. Seria tão bom se você pudesse falar comigo, conversar sobre as coisas, sobre a vida. Eu podia te contar tanta coisa, quer dizer, eu já te conto tudo, mas você ia poder dar sua opinião. Você deve ter uma opinião sobre as coisas, né? E a Emília só dizia que sim com a cabeça. E aí? Olha aquele soninho que dá pra gente, porque aquelas águas, o barulho do rio, ele é murmurante. As águas vão passando pelas pedras, as águas vão produzindo aquele sonzinho borbulhante, murmurante.
Quem já ficou parado, sentado à beira de um rio, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Deu aquele soninho e o narizinho deu aquela cochilada boa. E ficou ali sonhando, dormindo. No seu sonho, a sua boneca falava com ela. E foi no meio daquele sonho, quando de repente, sabe aquela vontade que vai dando de espirrar na gente, quando a gente está dormindo mesmo? No meio daquele soninho, a narizinho deu um baita de um espirro. E quando ela deu esse espirro, ela percebeu que tinha um peixinho pequenininho bem na ponta do seu nariz. E o peixinho deu 3, não 4, não 5 cambalhotas e buf, caiu bem no colo dela. Ela apanhou o peixinho, colocou nas mãos e pediu desculpas. Me desculpe, senhor. Quer dizer, senhor não, moço. Moço não, quer dizer, peixe. Desculpe, seu peixe. É que eu, aquela vontade inevitável de espirrar, eu não pude controlar. E ele, muito sério assim, era um peixe tão imponente, uma cartola, um fraque, uma gravata borboleta, uma coisa sobre o fraque assim que parecia uma túnica real, e ele... pois não, me desculpe, não foi nada, menina, não foi nada, viu? Eu acho que eu conheço você de algum lugar. Sim, eu sou a Narizinho, eu moro aqui no sítio, eu também acho que eu conheço o senhor de algum lugar. Eu venho sempre aqui, fico espalhando migalhinhas de pão aqui pelo rio, e o senhor, eu tenho notado, é um peixe que se destaca dos outros, o senhor é um peixe diferente. É que eu não sou simplesmente um peixe, eu sou o príncipe rei do reino das águas claras, águas murmurantes e claras. Eu sou o príncipe rei. Ao seu dispor. E a senhorita? Eu sou Narizinho, como me conhecem. Todo mundo me chama de Narizinho mesmo, por causa do meu nariz arrebitado. E essa daqui é a minha boneca, a Emília, a minha fiel companheira de todas as horas. Olá, Emília, como vai? E ele repetiu. Olá, Emília, como vai? Eu acho que ela não está ouvindo direito ou não foi com a minha cara. Senhorita Emília, a senhora está bem? Puxa, ela não gostou de mim mesmo, hein? Não é isso não, senhor príncipe rei. A Emília gosta de todo mundo, não é, Emília? E ela fez que sim com a cabeça. Embora implique com as pessoas de vez em quando também. É que a Emília, não é Emília, é que a Emília, ela é assim mesmo. Ela se expressa muito bem comigo, concorda com tudo que eu digo. É minha companheira de todas as horas. Eu adoraria tanto que ela falasse, porque ela não fala. Eu tenho certeza que ela tem muita coisa a dizer. Nem imaginava, Narizinho, quantas coisas ela não teria a dizer, né? Eu tenho certeza, se ela pudesse falar... pois eu acho que eu posso ajudá-la, minha querida. O senhor? Eu sei. Eu não eu exatamente, mas eu sei de alguém, Dr. Caramujo, que pode dar um jeito nessa situação. Por favor, me dá o endereço desse médico. Não. Ele não é um médico comum. Ele vive lá no fundo do reino das águas claras. Poxa, pois é. Para ir até lá, é só você vir comigo, vocês, digo, e a gente resolve isso rapidinho. O Dr. Caramujo tem a solução para tudo. E eu acho que ele até tem o que nós precisamos exatamente. Ele andava trabalhando numa fórmula mágica, uma tal pílula falante. Olha, exatamente o que a Emília precisa. Pois é. Vamos agora ou já? Vamos agora e já, então. Então, agarre-me na minha cauda e vamos. As duas, segurem-se firmes na minha cauda. Então, a Narizinha agarrou a Emília assim, com uma das mãos, com a outra segurou bem firme na cauda daquele peixinho. Prontas? Sim, estamos prontas. Está pronta, Emília? E aí, os três mergulharam no fundo do rio. Foram abrindo caminho entre as águas. E quanto mais afundavam, mais belo ficava aquilo. As águas foram fazendo aquela linda mudança, tênues, delicadas de cores. Amarelo, azulado, azulado, amarelado, amarelado, esverdeado. E as cores foram ficando lindas. As algas dançavam, bailavam, enquanto eles navegavam. Eram águas tão lindas, tão translúcidas, que a Narizinho entendeu por que aquele lugar era conhecido como o Reino das Águas Claras. Navegaram por muito tempo. Navegaram. E passaram por muitos lugares. Todos os peixes que passavam pelo caminho
davam reverências para o senhor príncipe rei do reino das Águas Claras, abriam passagem, e a Narizinho e a Emília, encantadas, não é linda aqui dentro, Emília? Era lindo mesmo. E eles navegaram muito, até que chegaram até um lindo e imponente portão. Era um portão assim, com umas pontas de lanças cravejadas com diamantes assim. Havia um brasão assim nos dois lados do portão. Sim, e o portão estava aberto. Quando o príncipe rei viu aquilo, ele não acreditou. Oh, quem foi que deixou o portão aberto? Onde está aquele imprestável? Eu não pago 100 conchinhas para ele comer todos os dias à toa. Deixou o portão aberto. Onde ele está? Aquele imprestável. Onde está ele? Onde está ele? De quem você está falando? Ora, o Major agarra e não larga mais. Ele tem que tomar conta de tudo aqui. Onde é que ele está? E ficou procurando, até que a Emília viu. E apontou para o Narizinho, que apontou para o príncipe rei. Lá, deitado sobre uma pedra, encostado assim, com a cabeça num coral. Lá estava ele, dormindo, roncando tanto que o seu barrigão levantava e abaixava. Levantava e abaixava. Muito bem, não é? Onde o senhor está, que não está cumprindo suas funções? Ele acordou assustado. Por favor, me desculpe, senhor príncipe rei do reino das Águas Claras, meu querido, meu soberano, meu máximo. Não adianta vir com longas e delongas. O senhor não estava cumprindo a sua função. Me desculpe. Um soninho assim. Quem são essas duas? Essas duas não interessam. São minhas convidadas, Narizinho e Emília. Bom, mas agora vamos ao que interessa. Por que o senhor estava dormindo, hein? Sabe o que acontece? Não quero saber o que acontece. O senhor está de castigo. Hoje não vai receber as 100 conchinhas. Como assim? Eu preciso comer 100 conchinhas todos os dias, o senhor sabe disso? Hoje não. Hoje o senhor vai comer, se quiser, 100 pedrinhas, tá? 100 conchinhas e fica com 100 pedrinhas. Passar bem. Com licença, viu? E vá logo agora fechar o portão, por favor. Sim, senhor. Depois vai comer 100 pedrinhas. Sim, senhor. Bom, o certo é que ele era tão obediente, apesar de ser tão atrapalhado e preguiçoso, que ele foi lá, fechou o portão e foi procurar 100 pedrinhas para comer. Talvez o príncipe rei tivesse falado aquilo só de brincadeira, né? Você não estava falando sério quando falou de 100 pedrinhas. Ele é bem capaz de comer, do jeito que ele é meio bobão. Bom, vemos. Depois eu acabo dando para ele as 100 conchinhas. Não se preocupe, viu, Narizinho? Ele é boa pessoa. É assim, mas tem que tomar umas broncas de vez em quando. Vamos entrar então no meu palácio? Sim. Era um imponente palácio. Abriram-se magicamente os portões. Abriram magicamente as portas. As outras portas, tinham 4 portas para passar. Eles passaram pelas 4 portas com brasões de peixes. 2 lindos cavalos marinhos, que eram na verdade cavalos do rio, aquáticos também, né? Iam na frente conduzindo a passagem, como se fossem assim os batedores. E então, a Emília e a Narizinho ficaram admirando tanta beleza. Os lustres eram feitos com 150 peixes neons, cada um dos lustres, pendurados imponentemente no alto do teto. As janelas tecidas com algas fininhas e transparentes. Era uma belezura sem par, uma belezura sem tamanho. Cada detalhe, tudo cravejado com diamantes, com pérolas do fundo do rio. Era uma coisa tão bonita. Muito eu pedi para vir direto do mar aqui para construir o meu palácio. Que coisa mais linda! Conchinhas, uns corais maravilhosos assim. A escada era toda cravejada por corais. E eles subiram, aliás, navegavam subindo, assim, flutuavam por aquela linda escada. Passaram por muitos quartos imponentes, até que chegaram em um que estava escrito assim: Consultório do Dr. Caramujo. E o príncipe rei bateu a porta. E bateu novamente. E bateu mais uma vez.
Depois de muito tempo. Pois não. É o senhor, meu príncipe rei. Eu sabia que vocês viriam. Vocês sabem que eu sei de tudo, não sei, meu príncipe rei? Sim, eu sei que o senhor sabe de tudo. E, como o senhor sabe, eu estou aqui com as minhas amigas. Pois é, eu fiquei sabendo. Eu vi aqui pelo meu mensageiro telepático que o senhor viria com essas duas amigas. Quem são essas duas mesmo? Essa moça se chama Narizinho, não é? Sim, essa é Narizinho, essa é a Emília, a boneca dela. E a boneca não fala, ela gostaria muito que a boneca falasse para conversar com ela. Porque por enquanto só ela que conversa com a boneca, não é? Eu sei disso. E eu vou tentar ajudá-los. Vamos buscar as minhas pílulas falantes. E aí ele começou a procurar. E procurava as pílulas falantes, mas não achava. E procura de novo. Ai meu Deus do céu, onde é que está? Eu não estou encontrando. Não tem problema, nós esperamos, não é, Narizinho? Sim, nós esperamos. E eles ficaram ali, a Narizinho ficou olhando o consultório. Eu sei que ele ficou procurando umas 4 horas e não achou. Lá no tempo que eles ficaram ali. E procurou. Eu não sei o que aconteceu. Aconteceu algo terrível. Elas sumiram. Elas quem? As minhas pílulas falantes. Sem elas não posso fazer outras. A Narizinho disse, é só fazer. Você não tem a receita? Não tenho receita. Eu não faço receita para que ninguém roube as minhas receitas. Ai, meu Deus do céu. E agora? Como assim roubar suas receitas? Menina, você nunca viu um filme, um desenho, alguma coisa assim, que sempre aparece alguém que tem uma receita, uma ideia maravilhosa, uma poção mágica, e vem alguém e rouba? Não quero correr esse risco. Não. Então não tem receita. E agora? Será que eu consigo fazer de cabeça? Foi quando ele estava ali pensando no que fazer. A Narizinho já estava triste, porque a Emília, pelo jeito, não ia conseguir falar mesmo. A Emília também fazia um muxoxo assim. O príncipe rei não sabia o que fazer, tentando consolá-la, quando de repente eles ouvem vozes e um barulho de ambulância. Dá licença, rápido. Eram 2 peixes enfermeiros, trazendo pelos braços nada mais, nada menos do que o Major Agarra Não Larga Mais. E o Major estava mais falante, ele era um sujeito meio quieto, mas estava tão falante que todo mundo estranhou. Aquele é o Major falando daquele jeito? Porque veja bem, vocês me que eu tô aqui, porque eu tô com uma dor de barriga, não é dor na barriga, é dor de barriga. Dor de barriga é uma coisa diferente. Vocês enfermeiros não entendem nada, vocês são enfermeiros, vocês não são médicos. Eu quero falar com o Dr. Caramujo, ele sim vai poder resolver. Dr. Caramujo, o senhor pode resolver o problema? Sim, qual que é o problema? O problema, Dr. Caramujo, é que eu tô... Calma, fale mais devagar. Você está falante hoje, hein? O que foi? Então, e aí, ele explicou. Quando, seu Modoro, eu comi as 100 pedrinhas, eu fui cumprir, eu cumpro todas as ordens são bem cumpridas, né? E aí eu fui lá comer 100 pedrinhas. Eu procurei 100 pedrinhas e eu achei 100 pedrinhas, 103 eu comi, para o senhor não falar que eu não cumpri sua ordem, e eu tô com essa dor de barriga. Bom, vamos abrir a barriga dele, disse o Dr. Carlos. Vamos abrir a barriga dele e ver o que acontece, né? Porque essa barriga já está maior do que ela é. E aí abriram a barriga do Major. E ao abrirem a barriga do Major, o Dr. Caramujo ficou tão feliz. Não foi 100 pedrinhas que ele engoliu. Foram as minhas pílulas falantes. Por isso que ele estava falante assim? Meu príncipe. E aí, pegou as pílulas, tirou todas de lá, né? Deu um remedinho pro Major tomar, costurou a barriga do Major. Pode ir. Volte para o seu posto, viu? Não tem desculpa. E as minhas 100 conchinhas? Ainda vem falar agora em comer? Volte para o seu posto. Ele voltou para o posto e o Dr. Caramujo disse: agora sim, minha querida, basta você comer uma pílula dessa. A Emília disse que não queria, não gostava de remédio. Não queria, fazia sinal que não, mas a Narizinho insistiu tanto para você falar comigo, amiga, vai. E aí, acabou enfiando aquela pílula. A Emília tomou, pegou um copinho, fez aquela cara assim que a gente faz quando toma remédio bem amargo, sabe? E tão logo engoliu, já se pôs a falar assim: você não tem vergonha, não tem juízo nessa cara não, Narizinho. Eu sou sua amiga, sua companheira para todas as horas. E você fica me dando essas coisas aí pra eu ficar amarga desse jeito? Porque me dá uma coisa mais gostosa. Aqueles brigadeiros que você come, aqueles quitutes docinhos que a tia Anastácia faz, que a Dona Benta também sabe fazer, aquelas rosquinhas
rosquinhas maravilhosas, deliciosas. Por que você não me dá essas coisas, hein? Vem me dar essas pizzas. O que é bom fica pra você e o que é ruim fica pra mim. É sempre assim, só porque eu sou boneca, um ser considerado inferior intelectualmente, se bem que eu não sou, sou muito mais inteligente que você, que todo mundo que tá aqui junto. Eu não parava mais de falar. Como é a boneca Emília, que a gente conhece até hoje, não é? A Narizinho sorriu, abraçou o Dr. Caramujo, agradeceu muito o príncipe rei das águas claras e agradeceu até mesmo o nosso querido major, a garra não larga mais. Ela estava tão feliz que agora a Emília ia poder falar com ela, só que a Emília não parava de falar. E ela ainda brincou assim, será que o senhor não tem uma outra pílula, doutor, para fazer ela parar de falar um pouquinho? Todos riram e o doutor disse, é que ela estava com abstinência de falação. Logo, logo passa, ou não, ou você vai ter que aguentar essa boneca falante, mexeriqueira e faladeira para sempre. Mas é assim mesmo que eu quero. Assim a gente vai poder conversar e aprontar muito juntas nós duas. E aí eles ficaram tão felizes. O major já os recebeu no portão, abriu os portões, a Emília e a Narizinho se aprumaram, colocaram-se nas caudas do príncipe rei, eles estavam navegando, voltando para a margem do rio. Nossa, eu nunca vou esquecer isso aqui. Nem eu, Narizinho. Que lugar mais lindo. Tá bom, Emília, vamos parar de falar um pouquinho, vamos conversar. E a Emília foi falando o caminho todo. E quando eles estavam para se abraçar, para se despedir, de repente, ouve-se uma voz. Narizinho, o almoço está pronto. E quando Narizinho dá uma chacoalhada na cabeça, ela desperta e ali no seu colo está a boneca Emília, que se põe logo de pronto de pé e diz assim, então, você não está prevendo que está na hora do almoço? Vai ficar aqui parada que nem uma tonta, que nem uma mulinha, que nem um espantalho? Você não é espantalho, você é uma menina. Vamos comer. Ela sorriu, agarrou a boneca pelas mãos e as duas foram juntas saborear os deliciosos quitutes da Dona Benta e da tia Anastácia. Assembleia. Eu tava a fim de fazer isso e não fiz aquela. Pior que eu fiz algumas vezes. E agora, vamos contar Assembleia na Mata, do livro Caçadas de Pedrinho de Monteiro Lobato. Aquela tarde estava muito agitada lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Todos os moradores, mais alguns bichos curiosos, estavam reunidos perto de uma cerca que estava toda arrebentada. Quem havia feito aquilo e feito uma bela caçada era a temível onça da Toca Fria, que andou pelo galinheiro caçando e afugentando todos os bichos. Os bichos estavam apavorados, a Dona Benta muito preocupada e o Pedrinho muito irritado. Disse assim, a gente tem que dar um jeito, nós temos que dar um jeito nessa onça. Mas dar um jeito como? Falou a Emília. Dar um jeito como? Se ela é uma onça grandona, eu que não vou dar um jeito em onça, não. Não, nós temos que dar um jeito, Emília. E pensou, vamos ter que caçar essa onça. Mas Pedrinho, como é que você vai caçar uma onça, meu filho? Falou a tia Anastácia. Eu vou dar um jeito. E o Pedrinho, quando dizia que ia dar um jeito, dava mesmo. Ele ficou a tarde toda pensando, arquitetando um plano, depois convocou todo mundo, deu para cada um uma função, fez um monte de rabiscos, um monte de mapa, distribuiu tarefas para todos, para o Visconde, até para o Marquês de Rabicó, e tentou até dar uma tarefa para a Emília, mas é claro que ela logo se safou e disse que ia junto sim, mas que não ia fazer nenhum esforço não. E todos ajudaram. E todos conseguiram, depois de muito esforço, eles se embrenharam na mata. E com muito sacrifício. Não é que eles conseguiram apanhar aquela bichona danada de grande? A temível onça da Toca Fria. Pegaram a onça e levaram lá pro terreiro do sítio. Estenderam a bichona assim. Sabe como que eles arrastaram? Pedrinho, que era muito esperto, teve a ideia de que cortassem vários cipós
e fizessem uma corda gigante, amarraram a onça e todo mundo ajudou a carregar lá pro terreiro. Todo mundo, menos a Emília. Já disse que não ia ajudar mesmo, né? A Emília ficou ali conversando o tempo todo com um simpático e falante casal de besouros, muito elegante, em cima de uma pedrinha, e ela ficou ali conversando com eles o tempo todo. Só que quando chegou lá no terreiro, é claro que ela disse, se vangloriando, que ela tinha feito quase tudo sozinha, né? Todo mundo olhou feio para ela. A tia Anastácia e a dona Benta não acreditaram. Ah, como vocês conseguiram pegar essa bichona, meus filhos? Ah, vovó, a gente conseguiu, disse o Pedrinho. O que a gente quer, a gente consegue, vó. Agora, pronto, pode ficar tranquila que ninguém vai mais importunar nosso galinheiro. Vou consertar a cerca agora. Eu e o Visconde. E eles foram consertar a cerca. Depois, pensaram no que iam fazer com aquela onça danada de grande. Perto de onde eles tinham caçado a onça, um sagui, que era um macaquinho, muito ansioso, agitado, que pisca os olhinhos sem parar, assim, que pula de galho em galho muito rápido. Ele tinha visto tudo. E ele ficou tão apavorado com tudo aquilo, que ele foi correndo contar para aquele bicho que era considerado o chefe de todos os bichos ali, de muita astúcia, muita idade, muita experiência, que era a Dona Capivara. A Dona Capivara estava tomando água tranquilamente, assim, na beira do rio, como gosta de ficar sempre, né? Estava ali, sentadinha, tranquila, tomando sol, tomando uma aguinha. Quando o sagui, sem que ela visse, veio aparecendo assim, pulando de galho em galho, deu um pulão perto dela e começou logo dizendo: Dona Capivara, Dona Capivara, Dona Capivara. Ela se virou para trás e disse: calma, seu sagui, calma. O que acontece? Dona Capivara, uma coisa terrível acontece. Uma coisa terrível acontece, não aconteceu. Uma coisa muito terrível. Sabe o que acontece? Se você se acalmar e conseguir me dizer, eu vou saber. Diga, senhor sagui. Dona Capivara, a onça da Toca Fria. A onça da Toca Fria. Ela está vindo aí, seu sagui, conversar comigo? Não é isso. É que a onça da Toca Fria, ela morreu. Morreu de morte matada ou de morte morrida? De morte matada, matadíssima. E quem foi, seu sagui? Foram os meninos do sítio de Pica-Pau Amarelo. Isso é grave. E a capivara ficou pensando. Isso é grave. Se eles mataram a onça da Toca Fria, que é grande, que é feroz, que é perigosa, assustadora, até incomodar os outros bichos, eu vivia as turras dando bronca nela por isso. O que dirá de nós, hein, senhor sagui? Que somos, o senhor é pequeno, eu sou lenta. Isso é muito grave. Temos que convocar todos os bichos para conversar. Nessa hora, ia passando lá no alto do céu um gavião perseguindo dois bem-te-vês. Numa perseguição desenfreada. E aí, a capivara olhou e disse: ei, vocês aí, venham cá, parem com isso. O caso é grave. Quando o mal aflige a todos nós, temos que nos unir. É hora de parar com desavenças. Sim, a capivara fica muito tranquilamente bebendo água aqui, perto do porco-espinho, que não se irrita com a passagem ágil dos coelhos. Ficam todos agora, é hora de se unir. Vão e avisem a todos os bichos. Bichos que voam, que se rastejam, que andam, que nadam. Amanhã, aqui, debaixo da figueira brava, faremos uma assembleia. Nossa, mas há muito tempo não fazemos uma assembleia. Pois é, faremos uma assembleia. A figueira brava era uma árvore muito, muito antiga, com mais de 150 anos, uma árvore imponente. A sua sombra dava para abrigar muitos bichos. Amanhã à tarde, na hora do pôr do sol. E assim foi marcado. Na tarde seguinte, debaixo da figueira brava, os bichos começaram a chegar. Todos os bichos. Vieram bichos de longe. Vieram as iraras, com seus olhos pequenininhos. Os veados ariscos. Os tatus encapotados nas suas capas imponentes. As lontras vestidas com as suas peles que pareciam verdadeiros casacos.
Os cachorros do mato, com o seu olhinho curioso, olhando e farejando tudo. Vieram os preás assustadinhos, as cobras de todos os tipos, as aranhas, vieram as cobras cascavéis, as corais, vieram muitos bichos, os sapos então, de todas as qualidades, do sapo ferreiro com o seu crachá que parecia um martelado intenso, até mesmo as pererecas pererecando pelo caminho. E vieram aves, do urubu, o gavião imponente, até mesmo aquele lindo pássaro que é aquela joia de asas colorida que é o beija-flor. E vieram também insetos, besouros, joaninhas, bichos bem pequenininhos. Todos foram tomando seus lugares. Os macacos se empoleiraram lá no alto. As onças, quando chegaram, abriram o caminho com respeito. E todos ficaram aguardando quando a capivara disse assim: Senhor Tatu, toque a sineta, que seja aberta a Assembleia na Mata. E foi aberta a Assembleia na Mata. Todos estavam curiosos para saber qual era o assunto, e a capivara foi logo dizendo: Meus amigos, eu vos chamei aqui porque o caso é muito grave. Os meninos do sítio do Pica-Pau Amarelo mataram, cometeram a onça da Toca Fria. E o caso é grave. Era grave mesmo, os bichos começaram a falar: calma, silêncio, o caso é grave e temos que resolvê-lo, não adianta ficar aí. Mas se eles mataram a onça, que é temível, quem faz um cesto, faz um cento. Eles podem acabar com a gente. Por isso temos que nos unir. É hora de cessar as desavenças e pensar em uma solução. Eu pensei, mas não cheguei a conclusão alguma. Se alguém tiver uma ideia, por favor, que fale. E os bichos começaram aquele burburinho, até que o macaco, o bugio, que estava lá no alto do galho da árvore, saculejando com seu rabo para lá e para cá, disse: Peço a palavra. Fale, senhor bugio. É simples. Venham todos vocês aí de baixo, morar aqui no alto, como nós os macacos. Aqui no alto, os humanos não são assim tão perigosos, não são bons em escalar árvores. Só as crianças um pouco, mas não árvores grandes. É simples, venham morar todos aqui no alto. A capivara fez um sinal assim com a cabeça. Só podia ser um macaco, o parente mais próximo do homem, para vir com uma ideia tão desiluminada, tão boba assim na sua cachola. Quem tiver uma ideia de verdade, que fale. Depois de um tempo de silêncio, um cachorro do mato disse assim: Dona Capivara, por que nós não nos mudamos para outras matas, hein? A sua ideia não é de toda má, senhor cachorro do mato, mas quase não há mais matas. Os homens andam a destruir tudo, andam a desmatar, acabar com tudo, para construir suas fábricas, para fazer pastos para os animais, e mais pastos, e mais fábricas, e mais pastos, e mais prédios. Constroem vilas inteiras, sabia? Quase não há mais matas pelo Brasil afora. Antigamente, no meu tempo de menina lá em Capivarim. Mas agora não é hora de pensar nisso. Alguém precisa dar uma ideia de verdade. Foi quando uma onça, prima da onça que morreu, levantou-se com aquele seu passo lento, se aproximando e disse: Só há um caminho, só há uma solução. Vamos atacar o sítio. Se eles nos atacaram, levaram uma parente minha, é simples. Eles são perigosos, como você disse, Capivara. Vamos atacá-los. Olho por olho, dente por dente. É isso. Vamos atacá-los também. Os bichos começaram a se empolgar com aquela ideia. Vamos atacá-los. Só duas cobras que disseram assim: Vamos lá. Isso não vai dar certo. Eles são muito espertos.
Não, vamos atacá-los sim, vamos atacá-los, é o que há a fazer, vamos atacá-los. E eles começaram a discutir, ataca, não ataca, ataca, não ataca. Sim, vamos atacá-los amanhã. E todos ficaram decididos que iriam atacá-los. Estavam quase todos saindo, os macacos descendo das árvores, pulando dos galhos, até que o jabuti, que acabara de chegar, pediu a palavra. Eu peço a palavra. Ainda há tempo. Vocês estão, pelo que eu percebo, falando em atacar o sítio. Sim, o jabuti chegou atrasado. Dona Capivara, desculpe, é que eu ando lentamente e penso lentamente também. Foi o próprio Sagui que me avisou do motivo da reunião e eu vim pelo caminho pensando. Sabia que vocês iam chegar a essa conclusão? Desculpe-me, absurda de atacar. Atacar não leva a nada. Os homens fazem guerras há muito tempo. Quando há uma desavença como há aqui, agora entre nós e o sítio, eles inventam uma guerra entre um povo e outro. Solucionam o problema? Não, aumentam o problema. Guerras não levam a nada. Por isso, eu tive uma ideia. A onça, um pouco irritada, disse: que ideia que possa ser melhor do que atacá-los? É simples. Vamos tentar conversar com eles. Ah, sim, vamos conversar com eles. Vamos lá e vamos conversar com eles. Eles vão nos atacar assim que nos virem. Calma. Vamos trazer o menino, o Pedrinho, que foi quem pensou em toda a caçada, a onça, e vamos conversar com ele. Uma criança tem sempre ouvidos distraidamente atentos, melhor que um adulto. Vamos conversar com ele. Eles discutiram e resolveram que iam tentar fazer. Se não desse certo, iam na ideia da onça, mas iam tentar fazer o que o jabuti aconselhava. E foi então que no dia seguinte, um coatizinho começou a distrair o Pedrinho. E o Pedrinho começou a seguir aquele coati. Depois ele viu uma ariranha, e aí um beija-flor começou a bicar assim, e ele começou a se embrenhar no meio da mata, atrás daqueles bichos pequenininhos. O coelho corria para um lado, o coati para o outro, e o Pedrinho ficou assim, correndo atrás dos bichos, quando ele se viu bem ali, debaixo da figueira brava. Os bichos com cipós amarraram o Pedrinho na árvore. E aí, ele falou: que é isso? O que vocês vão fazer comigo? Já sei, vocês vão acabar comigo em vingança porque eu acabei com a onça, mas sabe o que é? Eu queria explicar. A capivara se aproximou e disse: podem desamarrá-lo. Não, mas ele vai fugir. Não, não vai. Desamarrar o menino. Você está bem? Vocês falam? Claro que falamos, assim como vocês. Só nos deixamos entender quando é preciso. E agora é preciso, pois precisamos conversar, menino. Foi muito feio o que você fez. E o Pedrinho explicou que tinha feito aquilo porque a onça não parava de atacar o galinheiro. Eles estavam ficando sem galinhas já, estava acabando com tudo. E os outros bichos do sítio estavam morrendo de medo. Ninguém dormia mais. E aí a capivara falou que entendia aquilo e pediu que a onça, em nome de todas as onças, prometesse, fizesse um acordo. Eles não atacariam mais, iam deixar eles em paz. Ia viver cada um no seu espaço. Pisamos sobre a mesma terra, disse a capivara. Aqui respeitamos uma certa lei, embora achamos que essa lei às vezes é interrompida também entre a gente, mas a gente tenta segui-la. É a lei da mata. E vocês têm que fazer a mesma coisa com a gente. Por favor, menino, vamos fazer um acordo. Vocês não nos perseguem mais. Fiquem lá no seu canto e a gente no nosso. O Pedrinho pensou e disse que ia avisar todo mundo e que estava feito o acordo. Cumprimentou-la do seu jeito, a capivara, foi selado o acordo, um dos cachorros do mato registrou tudo naquele livro na ata da reunião e ficou decidido. Fecharam a ata, se despediram. O Pedrinho brincou um pouquinho com o bugio, se divertiu contando piadas ali para o papagaio que decorou todas, não é? E aí brincou um pouco com a arara e foi. Ele estava encantado com tudo o que tinha acontecido. E quando chegou no sítio, ele contou a todos o que havia acontecido. Disse que estava arrependido por ter matado a onça da toca fria e que só ia caçar um dia assim por diversão, mas que ia soltar os bichos assim que os caçasse, apenas para treinar o seu jeito de caçador. O Pedrinho convenceu a todos no sítio que aquela era a melhor solução. A dona Benta ficou orgulhosa e todos também. E foi assim que a paz voltou a reinar lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. E o Sagui continua com seus olhos espertos, olhando atento a tudo. E a capivara continua lá, bebendo água, na beira do rio, tranquilamente.
Assembleia na Mata, de Monteiro. E agora vamos visitar o sítio do Pica-Pau Amarelo para ouvir uma história que tem dois personagens. Um personagem criado por Monteiro Lobato, que é o Tio Barnabé, inspirado no homem da roça brasileiro, e outro, que é um personagem que ele desenvolveu muito bem no sítio também, que pertence ao folclore e à cultura popular brasileira há muito tempo, e pelo qual ele se interessava muito, que é o Saci. Uma aventura do Tio Barnabé e o Saci Pererê. O Pedrinho adorava visitar o Tio Barnabé, lá na casinha dele, na rocinha dele, que ficava dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo. O Tio Barnabé gostava de contar umas histórias pro Pedrinho, gostava de prosear com ele, ensinava tudo ao Pedrinho sobre as coisas da terra, sobre as plantas, ficava ali explicando, caminhando pela roça de milho, de arroz, de feijão, explicando como que as coisas funcionavam, como que era saber a lua certa para plantar. O Pedrinho adorava ouvir essas coisas, mas o que o Pedrinho gostava mesmo e pedia sempre era para o Tio Barnabé contar das suas histórias com o Saci. É porque o Tio Barnabé se vangloriava de ser entendedor de Saci, já ter visto muito tipo de Saci, mas tinha uma história que o Tio Barnabé adorava contar e o Pedrinho adorava ouvir, que era a história do dia que ele conseguiu enganar o Saci. O Tio Barnabé contou pela 50ª vez, contou essa história para o Pedrinho. Contou que numa tarde ele tinha acabado de roçar toda a roça de arroz e de feijão, aí sentou ali na frente da casinha dele e ficou vendo aquela roça de milho que estava boa, ficou pensando, vendo aquele pôr do sol bonito, escutando o sabiá cantando. Deu uma vontade danada. Ele falou, mas dá uma vontade tão grande, tão danada de comer pipoca, Pedrinho. Você sabe que uma vontade que dá na gente? Sei, você já me contou, tio. Então, e aí? Conta mais. Então, deu uma vontade de comer pipoca. E eu fui a preparar a pipoca. Eu tinha deixado no terreiro secando no dia anterior, que para fazer a pipoca o milho tem que estar bem prontinho, né? Tinha deixado umas espigas no terreiro e outras em cima do telhadinho. Fui lá, apanhei, escolhi umas espigas, 3, 4 que estava boa e entrei para casa. Aí eu preparei do jeito que eu sei preparar, só eu mesmo, né? Peguei, fui debulhando tranquilamente as espigas, fui ali colocando ali, já preparando meu fogão a lenha, atiçando umas lenhas ali, tocando fogo, fui deixando o fogo pronto ali. Aí eu fui debulhando a bexiga, né? Primeiro desencapei as danadas, tirei aquelas capa da espiga, fui debulhando tudo, deixei tudo debulhadinho ali, preparei a panela, né? E fui ali bem devagarinho fazendo tudo. Enquanto eu esperava ali, eu fui sentar um pouquinho ali, deixei o milho ali na panela, tava cansado do trabalho, e aí eu adormeci. Dei uma cochiladinha, mas fiquei com o olho aberto, o outro olhando ali, e fiquei ali. E aí o Tio Barnabé continuou contando que enquanto ele estava ali dormindo, ele sentiu aquela ventania, aquele ventarrão. Era um vento pequenininho que foi crescendo, e foi crescendo, foi levantando tudo que era folha que tinha no terreiro, assim, as folhas foram caindo das árvores. E mesmo meio cochilando, meio acordado, ele pensou assim, vem vir um saci aí, vou ficar aqui no meu canto para ver o que ele vai aprontar. E aí, ele ficou ali, com o olho aberto, e o outro fechado. Foi quando ele viu. Era um saci mesmo. Pulou na janela, deu aquela risadinha de saci. E aí, o saci começou a reinar, como a gente diz na roça, no interior, né? Começou a fazer uma bagunça danada. Foi lá no quarto, abriu todas as gavetas e o Tio Barnabé, danado. Foi lá em cima do telhado, mexeu tudo, foi até o terreiro, enrolou a crina dos cavalos, que é uma coisa que o Saci adora fazer. Depois entrou na casa de novo e começou a bagunçar tudo, jogava as cadeiras pro alto. Olhou para ver se o tio estava dormindo, o tio fingiu que estava dormindo, e ele começou a bagunçar tudo. Depois ele sentou ali, em cima do fogão, e fez a coisa que ele mais gostava de fazer. Ele rezou o milho, quer dizer, rezou a pipoca que estava lá
dentro da panela. Assim, quando a gente reza a pipoca, como o Saci sabe fazer assim, fazer uma mandinguinha lá, a pipoca não vinga, não estoura, não vira pipoca, vira piruá, como o povo da roça chama, que é aquela coisa seca. E o tio Barnabé explicou pro Pedrinho. Você sabe que é piruá, né? Quando o milho não vinga. Eu sei, isso já me contou, tio. E aí, o que aconteceu? Conta mais. Então, aí o danado fez a minha pipoca, eu fiquei danado. Quando eu vi que ele fez a minha pipoquinha, que eu tava com tanta vontade de comer virar piruá, eu falei, danado, ele me pega, viu? Ele ainda deu umas baforadas no meu cachimbo. Foi, tio? Deu umas 2 baforadinhas no meu cachimbo, aí deu um rodopio assim, deu uma baforada e se foi. Foi assim, rindo pelo terreiro. Ainda mexeu um pouco no rabo da vaca. Eu fiquei tão bravo com ele. Mas eu me vingo, eu pensei. E o senhor se vingou, né, tio? Me vinguei. E aí o tio Barnabé contou pro Pedrinho como que foi essa vingança dele. Ele contou que ficou pensando durante uns dias, mas já sabia o que fazer. Uma tarde, ele fez a mesma coisa. Debulhou uns milhos, preparou o fogo ali no fogão a lenha, ficou sentadinho na cadeira quando tudo estava ali, e a pipoquinha ali, que no fogão a lenha é mais devagar. Aí ele ficou ali esperando. Deu aquela cochiladinha, fingiu que estava mais dormindo que acordado, mas estava mais acordado do que dormindo. Foi quando aquele vento veio de novo. Aquela ventania foi crescendo. Aquele ventarrão foi se agigantando. E num roda-moinho, não é que ele chegou, dando rodopios, assobios, pulou, olhou para ver se o tio estava dormindo, o tio agarrou, fingiu que estava dormindo mesmo. E aí o Saci entrou, fez uma bagunça danada, pior ainda, né? Mexeu em todas as gavetas, espalhou as roupas do tio Barnabé, que era muito cuidadoso, caprichoso, ansioso com a sua roupa, espalhou tudo pelo chão. Lavar tudo de novo, ele pensava, daí deixa. E aí ficou ali o Saci fazendo aquela bagunça danada, mexendo em todas as panelas, jogava tudo pro alto, subiu no telhado, voltou de novo para dentro da casa, fez tanta bagunça e por fim foi lá, rezou a pipoca de novo. Aí fez uma coisa que ele adorava fazer, que o Saci sabe fazer, não sei se vocês sabem, ele gostava de ficar jogando a brasa. Ele jogava a brasa de uma mão, furava essa mão aqui, mas não queimava, que o Saci é danado, né? Passava pela outra, que ele pegava aqui embaixo, jogava aqui por cima, passava pelo outro buraco, fazia um buraquinho aqui, furava a mão e ficou ali, fazendo aquilo. Depois, deu uma puxadinha, enrolou as cortinas e fez o que ele mais gostava de fazer antes de ir embora. Pegou o cachimbinho do tio Barnabé e ficou ali baforando. Deu uma baforada. Deu 2 baforadas. Deu 3 baforadas. E lá no canto, o tio Barnabé pensando. Vai, danado. Vai indo, que eu sei que você gosta de dar 7. Vai ver, vai. Deu 4. 5 baforadas. 6 baforadas. Tio Barnabé abriu os 2 olhos, agora ficou olhando. Vai danado, falta uma. E aí o Saci deu a 7ª baforada. Quando ele deu aquela 7ª baforada, viu uma explosão, uma coisa gigantesca assim, fez boa. E ele ficou com a cara toda suja de cinza, assim. Aquele fogão subiu pelas paredes e o Saci ficou tão assustado que saiu rodopiando, mas não rodopiou tão forte. Saiu correndo tanto que parecia até que não tinha uma perna só, tinha 4, tinha 3, tinha 5. Saiu correndo numa velocidade danada, rodopiando, voando pelos ares e o tio Barnabé rindo. Mas por que aconteceu essa explosão, tio? Perguntou o Pedrinho. Ô Pedrinho, você pergunta, só perguntar, que eu já te contei essa história mais 10 vezes. Você não lembra que eu coloquei porva? Eu coloquei porva no meu cachimbo, coloquei porva. E o danado nunca mais voltou. Quer dizer, aquele não voltou, porque outros sacis voltaram aqui. Mas eu estou sempre preparado, pronto para receber o Saci. Foi assim que eu me livrei. Eu adoro contar essa história. E eu adoro ouvir, tio. E os dois se abraçaram e foram lá pro fogão a lenha, porque aquela história deu uma vontade danada de comer pipoca, que até eu fiquei com vontade também. Vou ali preparar uma para mim. Essa foi uma
Deliciosa história do Tio Manabé, um dos personagens mais queridos do Monteiro Lobato, contando as suas aventuranças com Saci Pererê, um mito do nosso rico folclore brasileiro. Pererê, 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 Saci Pererê. 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 Olha que eu vi o Saci Pererê. Ai, mentira, hein? Olha que eu vi o Saci Pererê indo embora pra Pirapora, comendo amora com a dona Aurora, com a bunda de fora ali mesmo agora. Pererê, 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 Saci Pererê. Pererê, 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 Saci Pererê. Olha que eu vi o Saci Pererê. não acredito. Olha que eu vi o Saci Pererê. Aonde? Um trem pra Itapira, mas o Curupira dançando catira, rodando ele gira. danado. Depois a subir só se vira. Pererê, 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 Saci Pererê. Pererê, 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 Saci Pererê. Olha que eu vi o Saci Pererê. Olha que eu vi o Saci Pererê. Deitado na esteira, debaixo da figueira, falando besteira, sem eira nem beira, do nó na orelha do seu Pereira. Pererê, 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 Saci Pererê. Pererê, 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 Saci Pererê. Pra acabar, pererê, 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 Saci Pererê. Pererê, 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 Saci Pererê. Eu vi. Também. Oi.